Boa noite, vamos voltando para o nosso lugar. Nós vamos agora partir para o próximo momento dessa noite. E depois a gente vai ter mais tempo para conversar. Então vamos voltando para o seu lugar. Quero que você abra comigo a sua Bíblia, se você trouxe, no livro de 1 João, capítulo 4. Uma passagem bem conhecida. Se você não tem a sua Bíblia, não se preocupe, a gente vai acompanhar aqui no telão. O livro de 1 João, capítulo 4. E antes de você abrir, eu quero que você declare essas verdades comigo. Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. E por isso, eu sou tudo que Ele é. Eu tenho tudo que Ele tem. Amém? Essa é a nossa herança como filhos e filhas. Então vamos ler 1 João capítulo 4, versículo 16. Diz assim: assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Amém? Esse é um texto muito conhecido que traz a verdade que Deus é amor. Quantos aqui já sabiam disso? Deus é amor. Nós sabemos dessa verdade, mas muitas vezes essa verdade não se aplica nas nossas vidas, porque nos falta entendimento para viver isso. Se Deus é amor, e nós estamos em Deus, e nós estamos no amor, e o perfeito amor lança fora todo medo, isso significa que porque eu sou nova criatura, eu estou em Cristo Jesus, eu fui inserido no corpo de Cristo, significa que o medo já não tem mais lugar em mim. O medo já não tem mais lugar nos meus pensamentos, o medo já não afeta as minhas ideias, o medo já não afeta mais o meu futuro, porque agora eu estou revestido de Cristo. Quantos aqui nessa noite podem dizer que estão revestidos de Cristo? A Bíblia nos ensina a nos despirmos do nosso velho homem e a nos revestirmos do nosso novo homem. O nosso velho homem era um homem colocado na natureza carnal. Antigamente, vivia de acordo com os desejos desenfreados da carne, cumprindo todo e qualquer tipo de pecado. A gente se entregava, as nossas emoções, a nossa alma, o nosso corpo físico, a degradação e a perversão do pecado. Mas daí a gente conheceu alguém que mudou a nossa vida, que foi o Senhor Jesus Cristo, que Ele veio na terra como homem. Por que Jesus veio como homem? Jesus veio como homem porque nós somos homens. E somente uma pessoa da mesma natureza poderia ser o sacrifício perfeito para libertar toda a raça humana do pecado. Então Jesus se fez humano. Quando Jesus se faz homem, Ele paga o preço de cruz, o seu corpo, né? Ele morre na cruz do Calvário, seu sangue é derramado, e a Bíblia nos diz em Colossenses que Ele cancelou toda a escrita de dívida. Vira para a pessoa do seu lado e diz assim: você não tem mais dívida. Toda a sua dívida foi paga na cruz do Calvário. Você tem noção do que isso significa? Quando Jesus morreu na cruz, o nosso velho homem morreu com Cristo na cruz do Calvário. Para aqueles que já se batizaram nas águas, é isso que significa o batismo nas águas. Quando você mergulha na água, você está morrendo para o seu velho homem. Um ato simbólico de declaração pública de fé. Então, nós entendemos que quando nós cremos em Cristo, a Bíblia nos ensina que todo aquele que crer será salvo. Então, quando nós cremos no sacrifício de Cristo, a nossa crença, o crer, foi suficiente para que o nosso velho homem viesse a morrer.
você não precisa mais ajoelhar no milho, você não precisa mais subir vários degraus de escada para pagar uma promessa, você não precisa mais fazer isso e fazer aquilo para ter a sua dívida cancelada, porque Cristo já pagou tudo na cruz. Tanto é que antes dele morrer ele disse, agora está consumado. E o está consumado, nós como igreja cremos na obra consumada de Cristo. O que é a obra consumada de Cristo? Tudo foi finalizado na cruz do Calvário. Não existe mais nada que eu e você possamos fazer para receber a salvação, para merecer a salvação, a não ser crer na obra consumada do Calvário. Só que daí Jesus ele não ficou mortinho. Jesus ele não ficou lá quietinho, não. O que aconteceu? Jesus ele ressuscitou no terceiro dia. E a ressurreição de Cristo, o que ela traz? A ressurreição ela traz um pacote completo que se chama justificação. Repita assim comigo: eu sou justificado por meio de Cristo Jesus. E o que é a justificação? A palavra justiça, a palavra justo, significa tudo aquilo que é certo, tudo aquilo que é correto, tudo aquilo que tem um padrão que consiste com uma santidade pura, uma pureza, né, perfeita, é o padrão de Deus. Em outras palavras, justiça é o padrão de Deus. Deus está vestido de justiça. A justiça é a roupa de Deus, vamos colocar dessa forma. A justiça é tudo aquilo que Deus é. Agora, imagina comigo, quando Jesus morre na cruz, ele paga pelos nossos pecados, mas quando ele ressuscita, a Bíblia nos ensina que ele ressuscita para a nossa justificação. E quando ele ressuscita para a nossa justificação, isso significa que agora eu e você já não pertencemos mais àquele velho homem, já não mais pertencemos àquela mentalidade carnal, àquela natureza carnal, àquela pessoa, né, que estava subjugada pela escravidão do pecado, mas agora eu e você somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Tudo se fez novo em Cristo Jesus. E hoje eu e você somos justificados. Estamos em paz com Deus. Cristo conquistou a nossa paz com Deus. Eu acabei de resumir 3 meses de pregação aqui para você, que nós temos pregado nesses últimos dias. Mas por que eu disse tudo isso? Porque quando você entende que você é justificado, quando você entende que você é uma nova criatura e que você está em Cristo Jesus, você entende que você não pode ter medo. Nenhum. Zero. Zé Fini. Nem uma vírgula de medo. O medo não faz mais parte de você. Ah, não, mas eu tenho medo do futuro. Não. Ah, mas eu tenho medo de ficar gordo. Não. Ah, mas eu tenho medo de como que vai ser o meu casamento. Não. Ah, mas eu tenho medo do amanhã. Não. Ah, mas eu tenho síndrome do pânico. Não. Ah, mas eu tenho medo de noite quando eu vou dormir. Não. Por que você não tem mais medo? Porque no amor não existe medo. Então eu preciso entender que se eu estou sentindo medo, se eu estou passando pelo medo, significa que Deus tem uma revelação um pouquinho mais profunda para mim. Significa então, pastor, que nele eu posso não ter medo? Sim, significa. E Deus não quer que você viva uma vida medíocre, mas Ele quer que você viva uma vida abundante. E a vida abundante é uma vida que desfruta de tudo aquilo que Ele é. O que Ele é? Ele é paz, Ele é alegria, Ele é justiça, Ele é amor. E você desfruta dessas verdades. Agora, qual que é o problema do medo? Se nós permitirmos o medo entrar sorrateiramente, sabe, como uma baratinha? Se você permite o medo entrar de pouquinho em pouquinho, você fala, ah, não, eu sou cristão, eu estou na igreja, mas tudo bem, eu senti medo, o medo é normal. Quando você vai quando você vai normalizando algumas coisas que são demoníacas, quando você pega aspectos demoníacos e normaliza isso na sua vida cristã, o que acontece é que você está deixando de desfrutar da identidade e da posição que Cristo conquistou na cruz do Calvário para você. Quando você normaliza algumas coisas que não são boas, algumas coisas que são más, algumas coisas que são mais ou menos, e você começa a normalizar isso dentro do seu padrão de vida, o que você está fazendo é que você está se diminuindo. Você está diminuindo aquilo que você já é.
Quantos aqui conhecem alguém, ou talvez você mesmo, ou alguma pessoa, alguma história, alguém que já teve complexo de inferioridade? Alguém aqui já ouviu falar sobre o complexo de inferioridade? Quantos aqui sabem que o complexo de inferioridade, ele é impossível de acontecer se você, na verdade, não é superior em alguma coisa? Você precisa ser superior em alguma coisa para sentir um complexo de inferioridade. Só sente complexo de inferioridade quem já superou algumas coisas. Então, por exemplo, eu terminei o meu ensino médio, meu ensino fundamental, concluído. Foi difícil? Foi, né? Reprovei ali em algumas disciplinas, mas né, na recuperação passei. Mas concluí, eu superei as disciplinas de ciências, matemática, português, biologia, enfim, qualquer uma que seja. Só que daí, de repente, alguém chega para mim, o Henrique chega para mim e fala assim: Gabriel, surgiu um concurso aí em Santa Catarina, muito legal para a gente fazer, e é um concurso que vai ganhar salário inicial de 15 mil reais. Eu falei, sério? Ele falou, sério. O que precisa para você fazer esse concurso? Você ser chamado Gabriel, já sou, posso fazer esse concurso. Segunda coisa que você precisa para esse concurso, ter o ensino médio e o ensino fundamental completo. Tenho o ensino fundamental e o ensino médio completo. Fechou, então eu posso fazer esse concurso. E eu vou lá fazer, e você precisa ter 30 anos, eu tenho 30 anos. E você precisa ter 3 filhos, eu tenho 3 filhos. Né? Já vai afunilando ali só para passar no concurso. E daí eu chego no dia do concurso, tem 10 vagas para esse concurso. E tem 15 pessoas fazendo a vaga. Certo? Imagina. Bom, né? Muito bom. Só que daí eu vou chegando na porta ali, daí de repente eu vejo ali uma lista, né, um papel, com várias regras para aquele concurso. E uma das regras é que você precisa ter o ensino médio completo e o ensino fundamental. Quando eu chego e eu vejo aquela lista, eu paraliso na porta. E eu falo, não posso entrar. Não posso entrar. Não posso entrar, Henrique. Não vou conseguir fazer, não vou poder fazer, eu nunca vou poder ser aprovado nisso. Mas por que, Gabriel? Não, porque o ensino médio, eu não tenho ensino médio e ensino fundamental. Mas óbvio que você tem, você sabe que você tem. Não, mas eu reprovei em algumas disciplinas, eu não fiz, eu não vou conseguir, eu não vou poder, eu não tenho. E eu deixo de entrar e deixo de fazer aquele teste. Agora, por que eu fiz isso? Porque eu tive um complexo de inferioridade. Certo? Eu tinha os requerimentos necessários, eu era suficiente para fazer aquela prova, mas eu decidi não fazer por causa de um complexo de inferioridade. Vou dar um outro exemplo. Eu tive aqui uma menina que sempre desejou em ser uma cozinheira. Ela fez cursos, ela se esmerou, ela fez os melhores cursos possíveis de comida, de bolo, de confeitaria, e daí, de repente, ela chega no dia ali do trabalho, é contratada, e daí mandam ela fazer um bolo. Daí ela paralisa, ela fala, não posso fazer o bolo. Não sou capaz de fazer o bolo. Eu não tenho... Escolhe outra pessoa, coloca outra pessoa. Não, eu não sou boa. Mas você não se formou, você não fez anos, você não estudou na escola, você não estudou lá em Paris. Não estudei, mas eu não sou boa. Eu não sei fazer, eu não consigo. E daí o complexo de inferioridade dela não permite com que ela faça. Então, note uma coisa. O complexo de inferioridade não significa que você não tenha a habilidade para, não significa que você não seja qualificado para, não significa que você não seja a pessoa certa para. Significa que você não se enxerga como a pessoa certa. Significa que você não se enxerga como uma pessoa habilitada para. Significa que você não se acha suficiente de. Não é que você não seja, é que você não tem certeza da sua identidade. Complexo de inferioridade é crise de identidade. Complexo de inferioridade é você desconhecer quem você é. É por isso que muitas pessoas não conseguem viver graça. Porque quando você chega na justificação, você trava. Quando você começa a ouvir sobre justificação, que Cristo conquistou tudo na cruz para você, quando você começa a entender que você já tem tudo aquilo que Cristo tem, você já é tudo que Cristo é, você trava porque você diz, não, eu não sou, não, eu não tenho, não, eu não posso. Mas Cristo já te deu todas essas coisas.
Você já é uma nova criatura. E daí não fica mais coerente viver no pecado. A pessoa que realmente vive graça é a pessoa que mais tem obras de justiça. O que são obras de justiça? São obras que refletem ao Pai. Vamos continuar aqui. Olha o que diz 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Paulo dizendo a Timóteo: Timóteo, Deus não te deu um espírito de covardia. Em outras palavras, Deus não te deu um espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Paulo está dizendo a Timóteo: Timóteo, você não é covarde, você não tem medo. Pare de acreditar naquilo que as pessoas estão te dizendo. Pare de acreditar naquilo que você mesmo está dizendo sobre você. Porque você já é tudo aquilo que Cristo disse que você é. Você já tem tudo aquilo que Cristo disse que você tem. E Paulo então está encorajando a Timóteo. Por quê? Por que você acha que Paulo está encorajando a Timóteo com essas verdades? Queridos, porque o medo tem o poder de estragar a tua vida. O medo tem o poder de minar os teus sonhos. O medo tem o poder de desmoronar os relacionamentos à tua volta. O medo tem o poder de fazer com que você nunca chegue a cumprir o chamado de Deus para a sua vida. O medo tem o poder de fazer você ficar estagnado e parado. O medo tem o poder de você se olhar como uma pessoa inferior para o resto da sua vida. Agora eu quero te dizer uma boa nova nessa noite. A natureza carnal, o que a natureza carnal fazia com você? A natureza carnal, ela te deixava medroso, ela te deixava incapaz, ela te levava a ter uma mentalidade de servo. A natureza carnal que era fortalecida pela lei. A natureza carnal era fortalecida pela lei. Por quê? Vamos lá. Gente, a lei é ruim? Não. A lei é má? Por que a lei não é má? Porque foi Deus que deu? Não tem como Deus ter dado algo que seja ruim. Deus deu a lei. A lei é boa. A lei não é má. A lei reflete o padrão moral de Deus. Só que o problema é que a lei, ela foi dada num momento da história, para um momento específico, pessoas específicas, uma época específica. E a lei já passou. Ela já foi cumprida em Cristo Jesus. Nós precisamos entender que a lei não é o Antigo Testamento, como muitas pessoas que não entendem de nada falam que é. Porque a lei veio em Moisés. Antes de Moisés tem Abraão, vários. A graça já estava desde o firmamento, antes da fundação do mundo. Porque o cordeiro já foi imolado antes da fundação do mundo. Então a lei vem para Moisés. Por que a lei vem para Moisés? Porque em Êxodo capítulo 33, o povo chega até a montanha, chega até o monte. Vocês se lembram dessa passagem? E aquela montanha estava com nuvens tenebrosas, tudo escuro, fogo pegando em volta. E Deus queria que todo o povo ouvisse a sua voz. Então Deus começa a falar com o povo através de trovões. E o povo começa a ouvir aquilo ali. Só que daí o que acontece naquela passagem? O povo fica com medo. Olha que coisa. E o medo desmorona tudo na nossa vida. É ou não é que eu acabei de falar? E por que o povo fica com medo? O que o povo fala para Moisés? O povo fala assim: Moisés, nós estamos ouvindo a voz de Deus. Deus está falando conosco. Só que nunca um homem esteve em contato íntimo com Deus e continuou vivo. Então, nós escolhemos você, suba você. Olha que coisa, não foi nem Deus que disse para Moisés. O povo disse para Moisés: suba você ao monte, fale com Deus, receba tudo de Deus, depois desça aqui e fale para a gente. Ou seja, o próprio povo escolheu um mediador. Só que o desejo de Deus desde sempre foi ter intimidade com o homem. Como ele teve com Adão, como ele teve com Abraão, Jacó, Isaac, ele teve intimidade com esses homens. Com Gideão, falou face a face com eles, esteve presente, e eles não morreram não. Só que o homem quis essa distância por causa do medo. O homem decidiu fugir da presença. O homem decidiu se afastar de Deus. E então a lei veio.
Agora, por que a lei veio, Ismael? Por que a lei veio, Adassa? A lei veio para mostrar a necessidade que o homem tinha de Deus. Porque o homem estava num lugar muito confortável. Fui liberto do Egito, as pragas, tudo fechou. Tem aqui nuvem, tem maná, tem isso, tem aquilo, fechou. Eu não preciso de Deus, Moisés, você sobe lá, fala e depois você vem aqui. Então a lei vem para mostrar ao homem a necessidade que o homem tinha de relacionamento íntimo com Deus. Então a lei é uma série de quesitos que o homem tem que descumprir, que o homem tem que cumprir. Agora qual é o problema da lei? O que a lei diz? Que se você cumprir todos os requisitos, mas um deles você quebrar, você quebrou todos os outros. Então isso prova que o homem, ser humano, seria incapaz de chegar até Deus através da lei. Incapaz. E daí veio Jesus para suprir a necessidade que o homem tinha de encontrar a Deus, de intimidade. Jesus veio para restaurar a comunhão. Então, queridos, a graça, ela não veio para abolir a lei. A graça veio para cumprir a lei. Cristo veio cumprir aquilo que eu e você não poderíamos cumprir. Queridos, a nossa natureza carnal, ela era alimentada pela lei. Por quê? Porque a lei, ela dizia o que a gente deveria ou não fazer. A lei dizia o que é certo ou errado. Então, quando você deixa de descumprir certas coisas, o que acontece? Acontece que é produzido em você medo, covardia. Por que o medo é produzido na lei? Porque você não consegue fazer. E quando você vê que você é incapaz, você fica com medo. Medo do quê? Do inferno. Medo de perder seu chamado, medo de perder o seu futuro cônjuge. Quantas pessoas já não continuaram servindo a Deus só por causa de medo de ir para o inferno? Medo de queimar no fogo. E continuaram vindo à igreja, só que o coração estava longe. O coração estava em outro lugar, a vida estava em outro lugar. Não, mas eu tenho que vir aqui porque eu tenho medo. Queridos, o medo não nos move a nada. O medo não faz comunhão com Deus. Agora, o que a natureza divina produz? Olha o que a natureza divina produz. A natureza divina, ela te faz corajoso, ela te faz capacitado. E melhor, ao invés de um servo, ela te transforma em um cooperador. Diga assim comigo: eu não sou um servo, eu sou um cooperador. Qual que é a diferença do servo para o cooperador? O servo, ele vai trabalhar querendo receber o seu salário no final do dia. O cooperador vai trabalhar sabendo que está construindo a sua herança. Quem é cooperador? O filho do dono. O filho do dono. Eu sou filho do dono da maior empresa de calçados de Florianópolis. Carioca Calçados. E eu sou filho do dono. O que eu vou fazer? Eu vou ser o primeiro a chegar e o último a sair. Eu vou limpar todos os sapatos, eu vou treinar todas as pessoas, eu sou o gerente, mas eu também sou a pessoa que atende, eu sou a pessoa... Por quê? Quantos aqui sabem que o dono faz isso? Aquele que tem a herança na mão, não quer trabalhar para ganhar um salário. Aquele que tem a herança na mão, trabalha mais do que todos, porque sabe que tudo aquilo é dele. É isso que Paulo diz. É isso que Paulo diz. Eu trabalhei mais do que todos, mas não eu, a graça em mim. Né? Ele diz isso para os coríntios. Sabe, queridos, uma conclusão que eu tenho chegado? Aqueles que vivem a graça são os que mais trabalham. Aqueles que conhecem a graça são os mais envolvidos. Aqueles que conhecem a graça são aqueles que mais colaboram, são cooperativos. Por quê? Porque entendem aquilo que o Pai tem. Então eles colaboram com o reino, eles vivem o reino. Eles trabalham no reino. O trabalho não é um esforço, entendeu? Não é dívida. Agora, se você tem uma mentalidade de servo, você vai estar trabalhando para o reino e você vai estar, cadê minha posição? Quando que as pessoas vão me reconhecer? Ah, mas essa igreja ninguém me reconhece. Ah, mas ninguém me ama, ninguém me coloca, ninguém me nota. Eu já não sou notado faz anos. Quando você é servo, você tem essa mentalidade. Por quê? Porque você está fazendo para receber. Mas quando você é cooperador, você está fazendo porque você quer multiplicar aquilo que o seu pai tem. Você não está preocupado com o teu.
Você está preocupado com multiplicar o que o teu pai tem. Isso que nos conta a parábola dos talentos. Só que daí você entende que tudo que é do teu pai é teu também. Não é verdade? Vamos continuar. Você não é mais um servo da lei, mas um cooperador do evangelho. Amém? Queridos, nós somos cooperadores do evangelho de Cristo. Nós não somos mais servos de regras, de ordenanças da lei. Nós não somos mais servos de algo que é morto. Mas nós somos cooperadores de algo que é vivo. De um mecanismo vivo, de um organismo vivo. Então olha que interessante. Quando eu entendo Cristo, eu não faço para ser. Eu sou para fazer. Quando eu entendo Jesus, eu não faço as coisas buscando me tornar alguém mais santo, mais puro. Eu sou alguém mais puro. Eu sou o mais santo. Eu tenho Cristo em mim. Eu sou uma nova criatura. Então, eu faço. Eu reflito comportamento de santidade, porque eu já sou santo. Eu não tenho que me comportar como santo para ser santo. Eu só sou e por isso eu faço. Então esse entendimento me leva a ter uma leveza de vida. E isso extingue o medo de dentro de mim. Quantos estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Queridos, isso extingue o medo de dentro de você. Porque quando você tem medo, sabe o que significa? Que você é o teu backup. Que você é o teu guarda-costa. Que você é o construtor. Se você tem medo aí dentro, significa que você é o responsável por gerar tudo aquilo que você vai ganhar na sua vida. E sabe, queridos, a vida muitas vezes nos pregou essa peça. Alguns de nós aqui fomos abandonados quando éramos jovens, quando éramos adolescentes pelos nossos pais. Alguns aqui não temos nem família. Talvez alguns aqui temos família, mas é como se não tivesse. Talvez alguns aqui desde criança você aprendeu a ser o dono da sua vida. Talvez alguns aqui desde criança você aprendeu a ser independente para conquistar tudo aquilo. Se você não conquistasse, ninguém conquistaria por você. Mas deixa eu te falar uma coisa, querido. Cristo conquistou tudo por você na cruz do Calvário, para que você não precisasse mais fazer esse papel. Em vão vigia o sentinela. Em vão constrói o construtor. Como você está entendendo? Se Cristo não for... Como você está entendendo? Se Cristo não estiver conosco. Agora, Filipenses capítulo 1, versículo 2, olha o que diz. Vamos ler um pouco mais a Bíblia. A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês. Sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho. Paulo está dizendo aos filipenses. Eu oro e eu agradeço a Deus porque vocês são cooperadores do Evangelho. O que é você ser cooperador do Evangelho? Aquele que está junto, constrói. Aquele que está separando, né, esse espalha, esse atrapalha. Então, aquele que não crê no Evangelho, aquele que não vive o Evangelho, sabe o que ele faz? Atrapalha, ele espalha. A pessoa que não vive o Evangelho, ela está constantemente achando argumentos para derrubar o Evangelho, derrubar a verdade do Evangelho. Foi por isso que Jesus foi morto, porque constantemente as pessoas estavam tentando achar argumento para diminuir a graça, diminuir quem Jesus era. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Sabe quem são os falsos profetas dos nossos dias? Os falsos pastores dos nossos dias? Não são, heresia sendo pregada. Heresia sobre o quê? Sobre o Evangelho. Todas as palavras de falsa profecia que você vai ver no Novo Testamento, ele está vinculado com o Evangelho. Todas as pessoas que atacam a totalidade de quem Jesus Cristo é, não são mensagens verdadeiras. E a gente precisa discernir isso. Porque o que é o Evangelho? Evangelho é Jesus Cristo. Jesus é a pureza do Evangelho.
E sempre quando as pessoas tentam dizer, não, tudo bem, Cristo é suficiente, mas você tem que fazer mais isso. Não, Cristo é suficiente, mas também tem isso. Quantos aqui já ouviram isso? Não, a graça é boa, mas precisam de um pouco de lei. Como assim? Não entendi. Não, a graça basta, mas a lei também é importante para somar, para explicar. Não, o entendimento da graça é para os maduros, mas antes da graça as pessoas precisam da lei. O quê? Como assim? Tem coerência? Não. Tem sentido? Não. Porque a lei foi para uma época específica. Até que Jesus viesse. Gente, Jesus já cumpriu a lei. Para que a gente precisa agora dela? Às vezes as pessoas elas confundem, achando que a Bíblia é a lei. Não é. Entenda, estude. Estude. Melhore o seu entendimento, busque mais a Cristo. A compreensão do Evangelho de Deus. E Paulo diz isso para a igreja de Filipenses. A minha alegria está em vocês porque vocês são cooperadores do Evangelho até o dia de agora. Eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenha em meu coração, pois quer nas correntes me prendam, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração. Vamos lá, presta atenção nisso. Que o amor de vocês aumente cada vez mais, em conhecimento e em percepção. Quem é o amor? Deus, certo? Então a gente pode trocar essa palavra amor por Deus. Então olha aqui, ó. Que Deus aumente cada vez mais em conhecimento e em percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória do louvor de Deus. Queridos, fala assim comigo: eu sou a justiça de Deus. Então tudo que Cristo é, você também é. Tudo que Cristo tem, você também tem. Você tem a natureza de Deus em você. Você tem a natureza divina, você é uma nova criação. Veja bem, a Bíblia não diz nova criatura, ela diz nova criação. Nós somos uma nova criação. É como se Deus ele tivesse nos feito de novo. É como se nós tivéssemos sido feitos de um novo DNA. E esse novo DNA é o próprio DNA de Cristo. Eu e você não seremos, nós já somos a imagem e semelhança de Deus. Eu e você já somos tudo aquilo que Deus é. Porque quando eu entendo isso, eu entendo que tudo aquilo que eu preciso para vencer o inimigo, eu tenho. Tudo aquilo que eu preciso para vencer o medo, eu tenho. Tudo aquilo que eu preciso para continuar fluindo no meu futuro, eu já tenho. Eu não preciso, eu já tenho. Agora, por que muitas vezes a gente tem comportamentos que não condizem com a nossa natureza divina? Sabe o que é isso? Falta de conhecimento e percepção. É o que Paulo está dizendo ali para os filipenses. Eu oro para que vocês aumentem na percepção e no conhecimento de Deus, do amor. E o que ele diz lá em 1 João? Aquele que está no amor permanece no amor, o amor permanece nele. Então nós precisamos entender, queridos, que o entendimento de Cristo ele precisa ser uma crescente nas nossas vidas. Nós precisamos aumentar de entendimento. Quanto mais você entende sobre quem Cristo é em você, quanto mais você entende sobre a sua identidade, o medo não te paralisa mais. Você não tem mais medo do pecado, você perde o medo do pecado. E o pecado não faz mais parte. Você não mais se comporta como antes, você não mais age como antes. A sua vida já não é mais uma velha vida. Mas não é porque você está tentando fazer algo. Não é porque você está tentando fazer para ser. Mas é porque você já é que você faz. É simples assim. Então, querido, vira para a pessoa do seu lado e diz assim: você é um espelho de Cristo.
Amém? Você é um espelho de Cristo. O que você faz quando você olha no espelho? O que você vê? Você vê você mesmo, certo? Quando você está na frente do espelho, você olha na frente do espelho para quê? Para arrumar o teu cabelo, para retocar a maquiagem, para ver se a roupa tá boa. Quantos aqui já foram num circo e passaram por aquele corredor de espelhos mágicos, que tinham vários espelhos, um diferente do outro? Quantos aqui já fizeram essa experiência? Ninguém? Nossa, ninguém teve infância aqui? Né, sei lá, eu morava em Londrina, no Paraná, então lá tinha muito boi, muito gado, e tinha uma exposição agropecuária anual que eles faziam, né? E daí tinha sempre aqueles brinquedos. E eu sempre gostava de passar, chamava Casa Maluca, né? Era uma casa assim de 2 andares e uma parte da casa tinha os espelhos. E daí você passava pelos espelhos, né? Você ia passando assim, e eram vários espelhos, um que mostrava você, né? Tipo um funil, outro que mostrava você mais gordo embaixo, mais fininho em cima, outro que mostrava que você tinha um cabeção em cima e um corpinho embaixo. É muito engraçado. Alguém que já teve essa experiência ou só eu? Legal. Então olha que engraçado. Dependendo do espelho que você vê, alguém aqui conhece tipo física de espelho, alguma coisa assim? Vocês sabem de alguma coisa de espelho? Eu não sei nem as linguagens, né, do que. Ô Caio, vem aqui explicar o que é espelho pra galera. Eu queria assim uma definição da perfeição de um espelho que você, tipo assim, como que você consegue ser o melhor espelho? Você precisa ter o quê para ser o melhor espelho? Plano. Você precisa ser um espelho plano. E o que isso significa em termos físicos? Calma aí, gente, ele está falando, não estou conseguindo ouvir. Então, se ele é reto, se ele é plano, ele vai refletir exatamente aquilo que a imagem está, né, na frente dele colocada. Eu acho que deveriam ter alguns termos mais. Eu queria uns termos mais físicos, sei lá, o refratário, não sei das quantas, né? Sempre tem umas palavras assim na física, não tem? Eu queria essas palavras aí, Caio, deixou a desejar. Mas, enfim, depois eu pesquiso. Mas é isso que o Caio disse, né? Resumidamente, é um espelho reto. Não é côncavo, né? Não é côncavo. Tô tentando achar. Não é, sei lá. Ele é plano. E quando você coloca uma imagem na frente desse espelho, ele reflete a exatidão daquilo que ele é. Alguém aqui já pegou um espelho todo quebrado, ou um espelho de vó, assim, meio velho, meio, sabe, com fumaça, ou um espelho que você achou que era muito bom, você comprou, e de repente ele começa a fazer uns pretos no espelho, assim, né? E começa a deformar. Ou alguns espelhos, eu não sei se você já viu isso em loja, eu estou reparando isso em loja. Eu entro assim numa loja para experimentar uma roupa e falo, nossa, meu, tô magro, né? Emagreci, né? E eu acho que é uma tática que eles fazem para você poder comprar a roupa, né? Parece que você se sente mais magro e mais forte. Eu acho que eles mexem no espelho. Mas os espelhos lá de casa sempre me mostram aquilo que realmente... né? Então, mas é muito engraçado, porque dependendo do espelho que você se coloque, ele vai refletir uma imagem X ou Y. Pode ser a imagem correta, como pode ser a imagem errada. E nós precisamos entender uma coisa. Cristo nos chama para sermos seus espelhos. E o que significa você ser um espelho de Cristo? Significa que quando você acorda de manhã, você vai escovar o dente e você se olha no espelho, você tem que ver Jesus. Você precisa ver Jesus. Quando você se olha no reflexo d'água, você tem que ver Jesus. Quando você olha para o seu corpo, você tem que ver Jesus. Quando você olha para as suas habilidades, você tem que ver Jesus. Quando você olha para a sua alma, quem que você vê? Jesus. Quando você se depara com você mesmo, você precisa encontrar Cristo. Porque Cristo está em você, você está nele. Nós cantamos isso nessa noite. Eu sou teu, tu és meu, e juntos seremos para sempre. Se nós somos uma só carne, se eu e você somos um com Cristo, nós estamos no corpo de Cristo, nós somos um com Cristo. Então, quando eu me olho no espelho, eu estou vendo quem? Cristo. E quando as pessoas olham para mim, quem elas precisam ver?
Querido, deixa eu te falar uma coisa. A lei da graça, a lei do Espírito e da vida, qual é? Ame a Deus acima de todas as coisas e ame ao próximo. Essa foi a lei que Cristo deixou para nós. Só que quando você olha para você e você não se ama, significa que você não ama Deus. Quando você olha para você e você tem medo, significa que você não ama Deus. Quando você olha para você e você encontra peças do quebra-cabeça que estão faltando, e você diz, eu estou em falta, você não está amando a Deus. Quando você olha para você e você fala, nossa, eu sou tão pecador. Quando você olha para você e você fala, ai de mim, porque eu sou tão coitado. Ai de mim. Quando você tem esse tipo de comportamento, sabe quem que você está vendo? O teu velho homem. Não Cristo. Você não está enxergando Cristo. Você não está enxergando Jesus em você. Agora deixa eu te falar uma coisa, querido. Como que você vai conseguir amar ao próximo se você não ama nem você mesmo? Como que você quer namorar alguém se você tem peças do quebra-cabeça faltando em você? Como que você quer casar se você tem peças do quebra-cabeça faltando em você? Como que você quer levantar a bandeira da união, da unidade, se você não se ama? Se você se olha para você e você não vê plenitude em você. Sabe, querido, você precisa nessa noite entender que Jesus, ele pagou um preço, não foi um preço alto não, foi um preço inestimável, foi um preço incalculável. O preço que Cristo pagou na cruz por você não foi o preço da tua dívida, não foi. Ele pagou muito mais do que o valor da tua dívida. É como se o Vitor valesse 30 milhões de reais. Jesus foi lá e ele falou assim, ó, eu vou pagar 30 trilhões de francos suíços pela vida do Vitor. Ele pagou a dívida, só que ele deu muito mais. Por quê, gente? Jesus é um preço muito maior. O próprio Deus. Você precisa entender o quanto que a tua vida vale. Você precisa entender o valor que você tem. Nessa noite eu gostaria de liberar algumas declarações proféticas sobre todos vocês, me ouçam nisso. Vocês precisam receber essas palavras. Se você quiser, você recebe. Se você não quiser, não tem problema. Mas diz assim comigo, eu recebo. Você é valoroso. Você tem todo o valor. Você é uma nova criação. Você é santo, você é puro. Você não é um pecador. Você não é uma desgraça. Você não é um fracasso. Você não é a vítima. Você não é machucado. Você é um sucesso. Você é uma nova criação. Você é santo, você é puro. Você é escolhido, você é perdoado. Você é filho, você é filha. Você é restaurado. Sabe, querido, você precisa entender essa verdade. Nós somos herdeiros. Nós somos herdeiros de tudo aquilo que Cristo tem. Nós somos co-herdeiros com Cristo Jesus. Então, complexo de inferioridade não pode existir. Complexo de inferioridade não pode existir. Quando você se olha no espelho, você precisa conseguir olhar nos seus olhos. Quando você se olha no espelho, você precisa conseguir enxergar os seus olhos, você precisa ver Cristo nos seus olhos. Os seus olhos não são mais olhos de malícia. Os seus olhos não são mais olhos de depravação, de perversidade. Os seus olhos são olhos de pureza. Os seus olhos são olhos de estima. Sabe, querido, deixa eu te falar uma coisa. A igreja será estimada pelas pessoas. Você quer entender uma coisa? O reino de Deus não é a igreja. O reino de Deus não é a igreja. O reino de Deus não está nessas quatro paredes. Nós somos edificadores do reino de Deus, vamos estender o reino de Deus para essa cidade, aonde quer que nós estejamos, mas nós precisamos entender uma coisa, a maneira que nós fazemos isso é com ousadia,
Ninguém aqui gosta de conversar com uma pessoa que você está conversando. Vem aqui, Júlio. Vem aqui. Ninguém aqui gosta de conversar com alguém. Não sei se você gosta. Eu não gosto. Ninguém gosta de conversar com alguém que você chega assim para conversar com a pessoa e a pessoa, né, fica olhando no meu olho e fica falando. Não, fica olhando no meu olho e fica falando comigo. E a pessoa, né, abaixa o olho, né, tipo, olha para tudo quanto é lugar, menos para os seus olhos. Daí, de repente, a pessoa começa a andar assim. Tipo assim, ó. E daí você vai virando e a pessoa vai virando mais ainda. Quando que já conversaram com alguém assim? A pessoa é tão insegura dela mesma, que ela não olha no seu olho, ela vira, o corpo dela, a expressão corporal dela, ela se retrai, ela não consegue esconder o nível de insegurança que ela carrega. Por quê? Porque ela não sabe quem ela é. Ela não tem certeza da sua identidade. Agora, quando você é certo da sua identidade, vamos conversar aqui. Olho no olho. O que você tem para falar? Bastante coisa. E a gente conversa olho no olho. Obrigado, Júlio. Sabe o que é isso? Face a face. Olhos nos olhos. Querido, Deus, Ele quer um relacionamento conosco, face a face. Deus, Ele quer um relacionamento conosco, olho no olho. Ele não quer filhos que se comportem como escravos. Não é que Ele vai desprezar aqueles que se comportam como escravos, porque o pai do filho pródigo e do filho que ficou, o pai não desprezou os dois. Só que o pai não quer filhos assim. Ele quer filhos que ele possa olhar nos olhos. Ele quer filhos que ele possa construir uma verdade, olhando e sabendo, conhecendo, reconhecendo, tendo o seu interior transformado. Só sinto de falar uma coisa aqui. Todas as pessoas que não entendem o que eu estou falando, porque você está ouvindo tudo que eu estou falando, você está falando, não estou entendendo nada. E eu não estou recebendo o que o pastor está falando. Vem conversar comigo. Não fica vindo aqui mês após mês com uma cara de tacho e não concordando com nada que eu estou falando. E fica aqui, não, vem falar comigo. Vem tirar suas dúvidas. Pede para mim assim, pastor, me prova na Bíblia, me mostra os versículos. Como que é o Evangelho? Não deixa a minhoca crescer na sua cabeça. Um pouco de fermento, leveda toda a massa. O fermento dos fariseus misturava as pessoas não entendiam Cristo por causa do fermento dos fariseus. Eu só senti de falar isso agora, porque eu senti que havia algumas coisas na mente de algumas pessoas. Então, a pergunta que eu tenho para te fazer é, o que está te paralisando? O que está te paralisando? O medo paralisa, certo? Porque o medo, ele te tira de um espírito de ousadia. Então, o que está paralisando hoje sua vida? Você precisa hoje analisar na sua vida como um todo, na sua área emocional, na sua área pessoal, de relacionamentos, na sua vida com Deus, em qualquer aspecto da sua vida, você precisa hoje pensar, e você precisa pensar assim, aonde eu estou paralisado? É num pecado? Existe um pecado? Será que eu fico lutando com a minha sexualidade? Será que a minha sexualidade é um problema já faz 20 anos da minha vida? Será que a mentira é um problema que já faz anos da minha vida? O que hoje está te paralisando? Então você precisa hoje pensar, o que hoje te paralisa? O que hoje te dá medo, que te paralisa? É exatamente essas áreas que você precisa permitir que o Evangelho de Cristo seja trabalhado na sua vida. Só que como isso é trabalhado? Conhecendo quem você já é. Como que você é liberto da imoralidade sexual? Conhecendo que você já é puro e santo. Conhecendo a sua santidade, que Cristo já te entregou. Como que você é liberto da mentira? Conhecendo a verdade. Conhecendo que você já é verdadeiro. Como que você é liberto da malícia? Conhecendo que na sua boca já só existem palavras boas, não existem mais palavras torpes. Como que você conhece que você tem a mente de Cristo? Não mais pensando as coisas carnais, mas pensando as coisas espirituais. E como que você faz isso? Subjugando. Colocando-se debaixo do Espírito. Entendendo que você já tem a mente de Cristo. Entendendo que você já é completo em Cristo. Olha esse versículo. Gente, quando eu achei esse versículo nessa semana, eu fiquei de cara, eu caí para trás. Salmos, capítulo 17, versículo 15. Olha o que diz ali. Eu vou ler da versão NVT, porque eu achei essa versão maravilhosa. Eu acho que essa versão aqui é diferente, mas é igual, né? Mas eu vou ler da NVT. Olha o que diz aqui. Porque sou justo, verei a ti. Quando acordar,
te verei face a face e me satisfarei. Cheguei a uma conclusão. Só consegue ver Deus quem é justo. Eu sei que eu estou pegando pesado nessa noite. Deixa eu repetir isso para você. Só consegue ver Jesus quem é justo. Quem é justificado. Quanto mais você guerrear na sua mente para aceitar essa verdade que você já é justo, menos você vai ver a Deus. Às vezes você olha aqui, né? Você olha aqui para Jaque aqui na frente. Você fala assim, meu Deus, Jaque, o que você está vendo que eu não estou vendo? Quantos aqui já não pensaram isso da Jaque? Para quem conhece ela está aqui na frente. Meu, só falta, sei lá, colocar um capacete e se jogar de cabeça aqui no chão. A Jaque está aqui, ó. Né? E as pessoas às vezes olham e falam, meu, o que a Jaque está vendo que eu não estou vendo? O que a Jaque está ouvindo que eu não estou ouvindo? Quem a Jaque está vendo que eu não estou enxergando? Quantos aqui já tiveram essa percepção de alguém dentro da igreja? Você pode até fingir que você é uma Jaque. Só que depois de um tempo que você finge, é verdade, gente, calma aí, é verdade. Você pode até fingir lá aquela adoração louca e tal. Depois de um tempo você, tipo, meu, por que eu estou fazendo isso? E você se sente um babaca, e você começa a sentar, e vai indo mais profundo, não que quem senta no fundo é isso, né? Mas você vai se excluindo mais, e você, né, se paralisa. Por quê? Porque só o justo vê Deus. Se você não entende que você é justo, você não vai conseguir enxergar Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. O caminho para você entender mais das coisas que você ainda não entende sobre a graça de Deus é você se entregar a ela. Em outras palavras, você precisa se converter. Converter como assim? Já não sou convertido? O que é a palavra converter? Vamos para a física. Tô brincando. A conversão de caminho, certo? Eu estou indo por esse caminho, agora eu converto o volante para este caminho. Isso é conversão. Quando você está na lei, você está nesse caminho. Você só enxerga a lei. Você ouve lei e graça. Quando você ouve lei, está tudo bem, você está aqui. Quando você ouve graça, você não entende. Quando você ouve uma palavra sobre o Evangelho, quando você ouve o Evangelho, você não entende o Evangelho. É confuso, não entra. E você está aqui. Agora, quando você se arrepende, se entrega, você começa a entender a Cristo. O justo verá a Deus. E você precisa entender que você já é justo. Você só precisa virar o volante. Você já é justo. Você só precisa começar a se ver como justo. Quando você começar a se enxergar como justo, como justificado, o que vai acontecer? Você vai começar a enxergar Cristo. Por quê? Porque quando você olha no espelho, quem que você vê? Quando você olha para as pessoas, quem que você vê? Só que deixa eu te contar uma coisa, só uma coisa. Se você não se converte, adianta vir para a igreja? Não. Por quê? Você vai olhar para as pessoas, o que você vai ver? Competição, comparação. Você vai sentir desunidade, você vai falar, nossa, que desunidade, né? Ninguém me chama, ninguém me quer. É tudo que você vê. Por quê? Porque você não está enxergando Cristo. Desculpa, eu sei que eu estou pegando pesado. Mas como que você acha que Florianópolis vai ser salva? As pessoas vão começar a andar na rua, elas vão falar assim, quem é você? O que você tem? Que brilho é esse? Que roupa é essa? Que trabalho é esse? Que resultado é esse? E a única explicação vai ser, é Cristo. É bife. É Cristo. É Cristo. Cristo em mim, a esperança da glória. Olha esse versículo, Hebreus capítulo 6, versículo 17 a 20. O teclado pode subir. Hebreus capítulo 6, versículo 17 a 20. Olha o que diz. Querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito,
para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou com juramento, para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados. Nós, que nos refugiamos nele, para tomar posse da esperança a nós proposta. Quem é a esperança que eu acabei de falar? Cristo. Para tomarmos posse da esperança. Quem é a esperança? Quem é a promessa? Cristo é a promessa. Temos essa esperança. Olha isso, gente. Que esperança é? É a esperança da casa própria? Não. É a esperança do carro? Não. É a esperança de que um dia você vai não ter mais pecado? Não. É a esperança de que um dia você vai ser uma pessoa toda certinha? Não. Por quê? Porque você já é. Porque você já tem a casa própria. Temos essa esperança como âncora. O que é uma âncora? É aquilo que segura o navio. É aquilo que segura o barco. Você está no meio do mar, de repente você lança a âncora e o barco fica parado. O barco fica estável. Chegou o momento de nós vivermos estabilidade nas nossas vidas. Existem pessoas aqui que nunca viveram estabilidade nas suas emoções, nunca viveram estabilidade na sua alma, nunca viveram estabilidade nos relacionamentos, um relacionamento após o outro, uma coisa após a outra. Existem pessoas aqui que nunca viveram estabilidades em faculdade, existem pessoas aqui que nunca viveram estabilidades em trabalho, e é o momento de nós lançarmos a nossa âncora. E quem é a nossa âncora? Cristo Jesus. Cristo Jesus, o fundamento. Cristo Jesus, aquele que vai nos segurar, aquele que vai nos fazer permanecer. Cristo Jesus, aquele que vai nos deixar confiantes em quem nós somos. Queridos, nós estamos entrando, marque o que eu estou dizendo, marque esse dia, marque essa data. Nós estamos entrando hoje numa estação de plenitude. Nós vamos ser pessoas plenas. Nós já somos pessoas plenas. Você quer saber de uma coisa? Dentro de pouco tempo, você não mais vai ter práticas de pecado que você tinha antes. Dentro de pouco tempo, de repente você vai olhar e vai falar assim: nossa, mas eu não sou mais, eu não estou mais fazendo aquilo que eu fazia antes. Nossa, essa pessoa hoje veio e fez isso comigo. Antigamente minha reação seria essa. E isso começa a acontecer porque a sua âncora está no lugar certo. Agora, quando o seu barco está sem âncora, o que acontece? Quando vem o vento, quando vem as marés, o seu barco é levado de um lado para o outro. Lembra, aqueles que são levados por ventos teológicos. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Outra coisa engraçada. Teologia. As pessoas gostam disso, né? As pessoas gostam de dizer: não, está muito raso. Jesus é muito raso, graça é muito raso, eu preciso de teologia. Meu pensamento é: que pena, que dó dessa pessoa. Porque por talvez mais algum tempo da sua vida vai continuar sendo inconstante, vai deixar de ser plena, porque não está conhecendo a Jesus. Vai acrescentar? Até vai, mas não é o poder que transforma. O Evangelho transforma. O Evangelho salva. O Evangelho, sabe, faz a gente se sentir pertencente. O Evangelho nos dá sonhos. Temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra, gente, olha isso, a qual adentra o santuário interior, por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Queridos, Jesus é o véu, Ele rasgou,
ele foi rasgado por nós, para que nós tivéssemos acesso ao interior, a presença imediata de Deus. A presença imediata de Deus já está em nós. Já está em nós. Sabe, a gente fica pensando que na eternidade, mas nós já estamos vivendo a eternidade. Nós já estamos vivendo a uma só carne com Cristo Jesus. Então eu só gostaria de finalizar nessa noite te dizendo que o medo não vai mais te paralisar. O medo não faz mais parte de você. O pecado não faz mais parte de você. Você não é mais um servo da lei, você é um cooperador do Evangelho. E como cooperador do Evangelho, a partir de agora, você entende que a sua vida não é mais sua, mas a sua vida é de Cristo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo em mim, a esperança da glória. Não mais o meu velho homem. As coisas velhas se passaram. Aquilo que me embaraçava ficou para trás. Agora tudo se fez novo. Na lei, eu fazia para ser. Na graça, eu sou para fazer. Eu sou para fazer. Feche os seus olhos onde você está. Querido, você é espelho de Jesus. Você é espelho de Jesus. Esses são dias onde Deus está curando a sua identidade. Eu vejo muitas pessoas aqui nessa noite sendo curadas na sua identidade, porque você precisa entender que você está em Cristo e Cristo está em você. É uma noite onde Deus está curando a sua identidade. Ele está trazendo à sua memória aquilo que dá esperança. Cristo nos dá esperança. Você não é mais o seu pecado. Você não é mais o seu velho homem. Você não é mais uma pessoa carnal. Você é uma pessoa espiritual. Você é uma nova criatura. Deus, nessa noite agora, minha oração, assim como os apóstolos oravam, assim como os discípulos de Cristo oravam, Cristo Jesus, abre os olhos do entendimento do teu povo. Deus, ilumina o entendimento, o conhecimento da verdade. Que cada um aqui possa conhecer a verdade de Cristo Jesus. Deus, agora nós oramos que toda mistura seja revelada. Deus, que tudo aquilo que é misturado dentro de nós, tudo aquilo que é morte, tudo aquilo que é ineficaz seja revelado, para que seja excluído de uma vez por todas. Deus, eu oro aqui, pessoas corajosas. Aqui existem homens e mulheres que são corajosos, que têm amor, que são amados por ti. Deus, o amor, nisso consiste o amor, que tu és, Deus é amor, e nós estamos em ti, tu estás em nós, e aquele que ama, aquele que está no amor, é aperfeiçoado pelo amor. Deus nos aperfeiçoa nessa noite. Começa a dizer: Deus me aperfeiçoa, Deus me aperfeiçoa. Abra suas mãos onde você está. Começa a dizer: Deus me aperfeiçoa no entendimento, no conhecimento de Cristo. Começa a dizer assim: Deus me dá percepção, Deus aumenta a minha percepção, Deus aumenta o meu discernimento, para que eu discirna aquilo que é bom daquilo que é mal. Deus, abre agora os meus olhos, abre os olhos do meu coração, abre os olhos do meu coração, para ver aquilo que eu ainda não estou vendo. Deus, nessa hora eu oro, toda dureza seja quebrada. Oh.